noite, quinta-feira, não é 20 horas ainda, né? 19h58. Entrando 2 minutinhos antes da nossa live aqui, para que o pessoal que tenha colocado lá para receber as notificações, para dar tempo do pessoal entrar na nossa live, porque realmente às 8 horas eu quero começar com vocês esse assunto, que acredito que vai render muito ainda depois dessa live, mas dizer para vocês já, né, que eu não posso hoje me passar na questão do horário, porque às 21 horas eu entro em aula no curso de gestão de turismo da Uninter, então eu preciso terminar essa live aqui no máximo até 10 para as 9 e eu preciso que vocês me ajudem também, né, a cronometrar esse tempo para que eu não me passe aqui falando desse tema que é super importante e que engajou tanto, até fiquei assim impressionada com o tanto de compartilhamentos que teve da divulgação da live. Então quero agradecer a você que fez esse compartilhamento, a você que está chegando aqui já através desse compartilhamento. Então vamos lá falar sobre captação de recursos, né? 8 horas cravados agora. Quem me conhece, quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu gosto muito e prezo muito pelo respeito ao tempo das pessoas, assim como eu gosto, né, e quero que as pessoas respeitem o meu tempo também. Então, gente, não vou começar a live atrasada, só se caso algum dia acontecer algum imprevisto, mas a gente que nem hoje pode começar e abrir a câmera aqui 2 minutinhos, 1 minutinho antes, para dar tempo aí do pessoal chegar. E eu também saber, né, quem é que está aqui já me assistindo. Peço que vocês se apresentem, que vocês falem principalmente se são da gestão pública, se são da gestão privada, se fazem parte do Conselho Municipal de Turismo, porque o assunto de hoje, né, que é a nova cartilha parlamentar aí que saiu fresquinha essa semana do Ministério do Turismo, ela não é, tá? Fica bem claro aqui para vocês, ela não é um material somente para gestores públicos, tá? Então, tirar um pouco dessa carga em cima dos gestores em relação ao trade turístico, que acha que a prefeitura tem que dar conta de tudo, que o secretário de turismo é responsável por trazer turistas para a cidade, só ele, né, gente? E eu bato muito nessa tecla aqui. Então, esse material não é somente para gestores públicos, é para todos os atores envolvidos no desenvolvimento turístico do teu território. Então, se você está aqui hoje me assistindo como conselheiro do Contur, como acadêmico do curso de turismo, como mestrando, pós-doutorado, como professor, como dono de pousada, de restaurante, seja muito bem-vindo. Que bom que você se interessou por esse tema, porque sim, tá? Isso passa pela sua responsabilidade também. Então, obrigada. Aqui temos Gilmário Messias, faço parte do Conselho de Turismo de Ubaíra, Bahia. Muito bom ver conselheiros do Contur aqui. Gisiele, né? Minha batalhadora aí, secretária de Turismo de Romelândia, Santa Catarina. Muito bom. Regis também, obrigada. Empresário e consultor do Sebrae no Maranhão, também parceiro aí, né, no Sebrae, no Maranhão, eu aqui em Santa Catarina, então vamos fazendo essas dobradinhas. Muito bom, pessoal. Outra situação também, aproveita e já manda, tá, esse aviãozinho para os teus contatos, para o pessoal já assistir online aqui. Todas as lives estão gravadas, permanecem gravadas, você pode aí um dia maratonar todas as lives que tem aqui, mas é sempre essa troca, né, ao vivo, ela também é interessante, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. Primeiro ponto que eu quero pedir para vocês, tá? Quem ainda não acessou, quem ainda não teve contato com a cartilha parlamentar, me manda aqui no direct, tá? A palavra cartilha, que eu vou compartilhar isso com vocês, porque é um acesso fácil, relativamente fácil, tá? Mas a cartilha, ela não é simplesmente ter uma leitura, ela precisa meio que ser traduzida, né? Por mais que ela esteja escrita no português, tá? Mas eu acredito que é sempre bom a gente ter uma explicação também em relação aos materiais. E é isso que muita gente, né, tá vindo procurar aqui, junto com o meu perfil, junto com as minhas lives, um pouco de traduzir, né, esse mundo do turismo, da gestão do turismo.
Então, o pessoal que ainda não teve acesso, quer ter essa cartilha, ela é de acesso gratuito, né? Ela é acesso público, ela é uma cartilha do Ministério do Turismo, não é minha, da Luísa. Mas, se você tem interesse em se conectar com ela, com as minhas dicas também, né? Manda ali no direct, então, a palavra cartilha, tá bom, gente? Então, primeira situação. O que é essa cartilha, tá? Essa cartilha, ela sai todo ano, tá? Então, ela é uma cartilha que foi lançada agora, dia 13 de outubro, pegando, né, um pouquinho do ano de 2025 ainda, mas já projetando o orçamento público de 2026. Então, ela é uma cartilha que ela é mais direcionada, ela é mais pensada para os parlamentares, deputados e senadores que têm a caneta na mão, que têm lá os seus orçamentos para fazer a destinação de emendas parlamentares aos projetos. Então, essa cartilha, ela tem esse objetivo, de instruir os parlamentares em como fazer a destinação das suas verbas, tá? Porém, quem escreve os projetos, quem demanda os projetos, quem vive o turismo no território, também é leitura obrigatória essas cartilhas, tá, gente? Porque é o que eu sempre digo, tá? Tem muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Seja dinheiro público, seja dinheiro privado, vários editais, tá? Só que o que não tem? Projeto bem feito, projeto bem escrito. Ah, Luísa, mas eu já fiz tanto projeto e nunca consegui ter acesso a isso, nunca foi aceito um projeto. Então, a gente tem que ver quais são os feedbacks que você está recebendo desses projetos e entender o porquê que ele não é aprovado, tá? Porque, assim, não é tão difícil assim. E, às vezes, tá, gente? O que eu vou dizer para vocês? O projeto até que tá bem escrito, tá? Ele tem métrica, ele tem indicador, tem tudo, né? Tem um sumário executivo, tem um projeto executivo bem escrito, porém, ele não tem articulação. Ele não tem a venda do projeto. Isso também é super importante. Não adianta você ter um baita de um projeto escrito se você não for vender ele para quem tem a caneta na mão. Vender no sentido de chegar para o parlamentar e dizer assim, olha, o meu projeto é o melhor por conta disso, disso e disso. Ele vai atingir esses indicadores, ele vai aumentar o faturamento em tanto, ele vai atingir tantas comunidades. Ah, não adianta simplesmente só mandar o projeto lá com 50 folhas escritas e você não defender o teu projeto perante quem tem a caneta na mão. Então, a gente sempre fala da evolução que também já teve, essa questão de destinação de verba, gente. Cada vez mais, inclusive o setor público está se profissionalizando. Então, não adianta mais aquela velha política que ainda existe, a gente sabe que existe, tá? Mas principalmente os ministérios, principalmente técnicos, tá? Que analisam os projetos, eles estão cada vez mais profissionais. Então não adianta simplesmente chegar lá com um projeto e achar que, porque eu cumpri todos os requisitos ali, a minha parte foi feita. Tem a parte política por trás também, tá? E não é a politicagem, é a parte política, porque todos nós somos políticos, ok? Então vamos lá. Essa daqui, então, é a cara da cartilha, tá? Para quem não viu ainda, é uma cartilha com letra grande, né? Colorida, é boa de ler, não é aquela cartilha chata que tem um monte de coisa assim que você, né, até se perde. E o que é o bacana? Eu já venho lendo, né, essas cartilhas há alguns anos. Então, o que é o bacana? É ver que elas também evoluem. E a gente teve um grande marco na questão do turismo ano passado, que foi a aprovação da nova Lei Geral do Turismo, e que essa cartilha parlamentar, inclusive, ela já trouxe algumas inovações, tá? Então, primeira questão, gente, tem que ler, tem que interpretar, tem que assinalar, tem que fazer as anotações, tá? E ler não é leitura dinâmica, é leitura aprofundada, é ir e voltar várias vezes nas mesmas páginas até você entender o que está escrito. Isso é o primeiro ponto, tá? E eu não falo isso aqui só da cartilha, eu falo dos editais também que tem. O que a gente percebe muito, né, é que quando se abre editais, e eu participo de alguns, né, eu tenho
projeto aprovado aí em Fundação Grupo Boticário com patrocínio e tal. Gente, inclusive eu estou numa ressaca de escrever projeto para o Prêmio Nacional do Turismo, que nem tem repasse financeiro, né? Mas assim, é extremamente burocrático, você tem que mandar um monte de documentação, de evidência, você tem que repetir às vezes a mesma informação 2, 3 vezes no formulário. Isso dá uma canseira, e não é nem canseira física, é mental, né? Então assim, tá com até meu olho acho que anda vermelho essa semana da questão da ressaca dos projetos. Mas é isso, se você não escrever, você não tem a chance de estar lá entre os 3, de quem sabe ganhar o projeto. E esses editais, como eu falei, não tem transferência de verba, de dinheiro, mas os projetos que tem, é pior ainda. Porque você tem, além disso, ver toda a prestação de contas. Não adianta você querer escrever um projeto e ser aprovado se você não vai se atentar à prestação de contas. Então, a leitura para quem realmente quer ter projeto aprovado, seja por uma emenda parlamentar com dinheiro público, seja num edital privado, você tem que ler de cabo a rabo tudo que tem lá, tá? Então, por isso, não adianta fazer as coisas do dia para a noite, porque vai perder o prazo. Então, voltando à cartilha, tá? Aqui, né, eles têm muito a questão dos acessos, tá, gente? Por QR Code também. Tem muita informação aqui para vocês, tá? Eu não vou ler essa cartilha aqui. O intuito é realmente demonstrar e falar para vocês aqui como que a gente faz, né, para acessar. Então, assim, a gente tem aqui como é que eles estão chamando aqui? 2 instrumentos, né? Um deles é a questão de projetos voltados à infraestrutura, que são projetos de grande monta, tá? E que tem valores, no mínimo, de R$400 mil. Para outros instrumentos, tá? Então, os R$400 mil é para execução de obras de serviços de engenharia. Os R$200 mil, que são os limites, né? Para os demais objetos, aí é mais para questão de capacitação, de promoção, de plano municipal de turismo, tá? Sim, alemão, vai ficar gravada assim a live, tá? Já vou ver aqui todas as dúvidas de vocês também. Então, assim, primeira situação, né? Infraestrutura turística. O que está escrito, né, nessas letrinhas aqui da cartilha? Então, sempre aqui no início, ele tem toda uma descrição com códigos, números e tal, que o pessoal aí mais da gestão pública sabe bem o que é, né? A questão de rubrica e tal. Só que o que é o mais importante, gente, de vocês baterem o olho em cada objeto desse aqui? É o público-alvo, tá? De cada um desses instrumentos aqui. Então, por exemplo, infraestrutura turística, quem é o público-alvo que pode escrever projeto e pode demandar de emenda parlamentar? Município, Estado, Distrito Federal e consórcio público. Então, são esses entes, tá? Que podem acessar recursos de infraestrutura turística, certo? Percebam que é só ente público. Município, Estado, Distrito Federal e consórcios públicos. Eu trabalhei, né, em um município durante 4 anos que tem uma super vinculação com consórcio público intermunicipal, gente. E desde que eu conheci essa ferramenta de consórcio público, eu me apaixonei por ela. Tanto é que a minha dissertação de mestrado, o objeto foi um consórcio público, tá? E se você é gestor público e não sabe se o teu município está dentro de um consórcio público, vá atrás dessa informação. Porque é muito mais fácil você conseguir destinação de verba para o teu município através de um consórcio, trazendo dinheiro para mais municípios junto, do que um só, tá? Então, a gente vem percebendo também essa evolução, né, de destinação de emendas parlamentares para pegar mais municípios de um território e não só um município individualmente, tá? Então, infraestrutura turística, somente entes públicos, ok? Mobilidade e conectividade turística. Então, o que é essa mobilidade e conectividade turística, né? Elaboração e levantamento de estudos destinados ao conhecimento da realidade da mobilidade, elaboração de projetos destinados a melhorar a eficiência, a segurança, a comodidade de deslocamento dos turistas
E aqui, tá? Nesse especificamente de mobilidade, além dos entes públicos normais, né? Estado, Distrito Federal, municípios e consórcios, também instituições de ensino podem escrever projetos, tá? Então, olha a mudança já, né, de um objeto para o outro. Aí eu tenho atração de investimentos, né, elaboração de planos e realização de análise, mapeamento de oportunidade para trazer investidor. Aqui é somente instituição pública de pesquisa, ensino e extensão que pode, tá, acessar esse tipo de atração de investimento. E assim, gente, por diante, tá? Eu não vou passar com todos aqui para vocês, vou deixar como tarefa de casa para todos vocês aqui a leitura dessa cartilha. Volto a dizer, quem ainda não acessou a cartilha e quer acessar, tá? Ela é pública, ela é feita pelo Ministério do Turismo, tá? Mas se você quiser também conversar comigo sobre ela, manda um direct aqui escrito cartilha, que eu vou conversar com vocês sobre isso. E outra situação, tá, gente? Já convidar vocês, a quem ainda não faz parte, né, do grupo exclusivo do WhatsApp que eu tenho. Você consegue o link de acesso clicando no link da bio aqui do Instagram. Acessa o grupo exclusivo, que durante a próxima semana a gente vai destrinchar um pouco mais essa cartilha. E eu sempre digo, né, se eu não souber responder a dúvida de vocês, eu vou atrás de quem sabe, tá? Até porque eu já faz 5 anos que eu tô fora da administração pública. Eu sei que já teve várias mudanças aí em relação ao orçamento público, a lei de licitação, né? Então a gente também precisa ir se atualizando, mas eu vou trazer profissionais também para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Outras coisas que eu quero aqui trazer para vocês, então assim, ó, coisas que eu acho muito interessante, tá? Secretaria Nacional de Política de Turismo, Experiências do Brasil, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Produtos e Experiências Turísticas. Então percebam, gente, que aqui, especificamente nesse objeto, tá? Que pode ser acessado por entidades da administração pública federal, estadual e municipal, direta ou indireta, instituição de ensino, consórcio público, serviços sociais autônomos e também organizações da sociedade civil, tá? Então, se você tem uma associação, né, de turismo, se você tem uma instância de governança regional com CNPJ, tá, que se encaixe nessa questão de uma organização da sociedade civil, você inclusive pode escrever projeto para ir atrás dessas emendas parlamentares. E aqui, tá, é o ponto-chave do negócio. Como eu falei lá no início da live, eu abri essa live com 2 minutinhos de antecedência, tá, gente? Para já começar a chamar o pessoal para assistir, porque eu preciso terminar essa live no máximo 10:09, porque eu já vi que a Grazi tá aqui, tá? A Grazi Ueno, e eu vou dar aula às 21 horas no curso de Gestão de Turismo da Uninter, tá? Onde a Grazi também dá aula, então, saindo dessa live, já pulo para uma outra plataforma para dar aula. Então, assim, as informações que eu quero passar para vocês aqui, elas são um tanto quanto gerais, porque a gente poderia ficar aqui 4 horas explorando mais essa questão da captação de recursos, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Que essas emendas parlamentares, como eu falei para vocês aqui, elas não precisam, tá, ser acessadas somente pela gestão pública. E essa daqui, então, das experiências do Brasil é a primeira situação que eu quero dizer para vocês que associações da sociedade civil, organizações de sociedade civil também podem e devem se organizar para submeter projetos. Então, trade turístico, então atores do turismo aí dos municípios, parem de jogar somente a carga de captação de recursos para cima da prefeitura, tá? E eu digo isso, gente, eu sou chata e crítica em relação a isso, porque eu já estive do lado da prefeitura, eu já estive do outro lado, né, do teto de vidro que só recebe pedrada, e eu digo para vocês que se você faz parte de um Contur, você também é responsável por captar recursos para o teu município. Ah, Luísa, mas como assim? O Contur, ele não tem CNPJ, então ele não é uma organização da sociedade civil. Verdade, você tem razão.
Mas qual é o papel estratégico do Contur nessa cartilha parlamentar? Organizar os projetos, saber qual é a prioridade de envio de projeto, saber se realmente aquela ideia, tá? Ela é cabível ou não, ela é a prioridade ou não. Porque Contur que não sabe para onde está caminhando, gente, vai escrever projeto para quê? É a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Então, assim, teve até uma pessoa que entrou em contato comigo no WhatsApp. Ela disse, Luísa, eu sou turismóloga, eu sou presidente do Contur aqui da minha cidade, a gente percebe que a prefeitura tá legal nas demandas, a gente percebe que, né, tem muita parceria com o Sebrae, muitos projetos sendo encaminhados, mas assim, a gente não está sabendo ainda qual que é o papel do Contur, o que o Contur faz, né? A gente não está ainda entendendo. O que o Contur vai fazer com essa cartilha parlamentar? Vai ler ela, discutir ela na reunião e vai dizer assim, olha, nós temos possibilidade de inscrever projeto, né, escrever projeto na infraestrutura turística, aí é pela prefeitura mesmo, porque é um ente público, mas a gente também tem a possibilidade de colocar aqui, por exemplo, numa experiência dessa. A gente vai querer aqui, ó, diagnosticar e selecionar as experiências, fazer oficinas de formatação de experiência, mentoria e capacitação, validação das experiências. Então, assim, já existem experiências criadas no território, a gente vai reunir tudo isso, vai escrever um projeto e vai submeter através de uma organização da sociedade civil. Entenderam, gente? Então, Gesiele, sim, uma associação pode fazer, desde que essa associação esteja redondinha. Ela tenha um CNPJ ativo, ela esteja com as informações estatutárias dela redondinha, ela esteja, né, com as obrigações fiscais dela redondinha. Então, assim, as organizações da sociedade civil podem também escrever projeto e ir atrás da emenda parlamentar. Elas podem, tá? Só que precisa ter todo esse checklist de documentação e, inclusive, saber se essas associações elas têm capacidade técnica de execução dos projetos, tá? Então, por isso que é tão importante a leitura dessa cartilha, para vocês entenderem tudo o que precisa para uma associação, uma organização da sociedade civil. Ela nem existe ainda? Pois é, então aí, ó, quem sabe é a oportunidade de vocês criarem a associação, né? Pensando justamente nesse tipo de captação. Até porque no estatuto tem que lá estar muito claro alguns artigos dizendo que a associação ela pode receber esse tipo de recurso, tá? Então, assim, percebam, gente, que não é em 40 minutos de live aqui que a gente vai resolver o mundo. Mas a ideia é justamente trazer para vocês possibilidades e principalmente possibilidades para diminuir a reclamação de que nunca tem dinheiro para fazer nada, de que a prefeitura não olha para o Contur, que não sei o que. Então, assim, parou a reclamação, tá? Aqui tem uma baita de uma oportunidade para escrever projeto, para saber como que faz. Não vai dar para o próximo ano, para 2026? Gente, isso daqui sai todo ano, tá? Todo ano. E outra, né? Vamos pegar essa parte da articulação que eu comentei lá no início da live e vamos fazer esse negócio funcionar, tá? Porque não adianta ter um baita de um projeto escrito e você não ser articulado, você não ser político, você não saber conversar e defender o teu projeto para o deputado ou para o senador, ok? Vamos dar uma pausa aqui agora na fala para ver o que o pessoal está colocando aqui. Eu vi até que o Regis respondeu aqui de um cadastro. Olha só, gente, é isso, né? Vamos se ajudar, porque daí todo mundo cresce. Vamos lá. Ó, a Gesiele disse aqui, ó, fui no ministério, bem isso que falaram. Bom, peguei agora o comentário, não lembro o que eu falei antes, Gesiele, mas se puder só confirmar o que eles falaram no ministério, talvez seja a questão da profissionalização dos projetos, talvez. Então, assim, gente, olha só. Prestem atenção nos comentários da Gesiele aqui, porque ela é secretária de turismo, tá? Que assumiu esse ano. Então, realidade de muitos de vocês que assumiram os seus municípios esse ano e que estão entendendo ainda como que funciona todo esse sistema de turismo, né? E é isso, tem que ir no ministério, tem que bater na porta, perguntar, não ter vergonha de perguntar as coisas,
para vocês entenderem os caminhos, tá? O que mais que tem aqui? Vamos lá. Tá uma canseira como eu tentando cadastrar. Cada coisa que mando volta como indeferido. Ah, tá. O Chalé Aurora. Ó, Regis, então já puxa isso aí pra ti, porque deve ser da tua cidade, né? Qualquer coisa, chama aí que a gente também ajuda, beleza? O alemão vai ficar gravada a live, sim. Obrigada, Grazi, por estar aqui também. Pessoal se identificando, vamos lá, o que mais tem aqui? Turismóloga do litoral de Caraguatatuba, que bom. Muito bom, foi essa a intenção da pergunta. E o poder público, como acessamos essa emenda? Através de projetos também? Setur Santana do Riacho. Sim, gente, Setur deve ser Secretaria de Turismo, então você é vinculado à prefeitura, ao município, né? Obrigação de leitura dessa cartilha aqui, tá? Setur Santana do Riacho, você que é gestor público ou gestora pública, você tem como acessar esse tipo de verba pelos projetos, tá? Então, identifica qual é a demanda que você quer aqui, porque tem vários, tá? Eu falei de infraestrutura, mas, por exemplo, ó, além, gente, desse foco em experiências, o Ministério também tá dando foco, por exemplo, ao afroturismo. Diagnóstico e seleção de experiência, também mentoria e capacitação, comercialização, benchmarking, mais específico à questão de programa de rotas negras, que são desenvolvidas de acordo com os 5 eixos estratégicos. Então, tem muito, né? Muito no nosso Brasilzão aí, experiências vinculadas a esse nicho do afroturismo, e tem algo específico aqui para vocês, né? De valor mínimo de R$200 mil, tá? Valor mínimo, gente, de R$200 mil. Então, não adianta chegar com um projeto de 50 mil, tá? Você tem que pensar grande, você tem que pensar numa coisa articulada, bem feita, tá? Então, assim, escrever projeto não é simples, mas provavelmente, e eu acredito que você tem aí no teu município, equipe de engenharia, né? Arquitetura, enfim, vai para infraestrutura, você vai precisar desse tipo de apoio. Porque nós, gestores, né, turismólogos, não somos arquitetos e engenheiros. A gente precisa dessas pessoas técnicas também para fazer esses projetos. Outra questão aqui, ó, conheça o Brasil cívico e pedagógico. Se você tem projeto aí na cidade ou uma organização da sociedade civil que trabalha fomentando o turismo cívico e pedagógico, também tem algo específico para você aqui, ó, na página 16. E eu quero chegar aqui agora num ponto que diz respeito, inclusive, à minha pessoa também como presidente de instância de governança. Programa de regionalização do turismo, gestão e governança. Então aqui, ó, gente, público-alvo, organizações da sociedade civil reconhecidas pelo Emitur como instâncias de governança regional. IGRs do Brasil. Se vocês estão com o CNPJ redondinho, vocês podem escrever projeto, pegar um deputado, um senador embaixo do braço e submeter isso aqui, tá? Valor mínimo R$200 mil. Para quê? Realização de cursos, oficinas, mentorias e treinamentos, estruturação de núcleos para atendimento voltado à institucionalização e fortalecimento dos conselhos municipais de turismo, estruturação de núcleos para atendimento ao Cadastur, apoiar aí o pessoal, né, no Cadastur, porque eu sei, gente, que é a realidade de muitas prefeituras, tá? Que às vezes só tá o secretário, nem secretária, só o diretor. Não tem nenhum estagiário para ajudar a atender o telefone, para mandar um e-mail, para fazer um ofício, não tem, tá? Não tem equipe. E como que essa pessoa, sozinha, vai dar conta de toda a demanda que ela tem e ainda fazer uma campanha, fazer atendimento de Cadastur? Então, olha que bacana, né? Estruturar aí pela instância de governança o apoio a um cadastramento gigantesco de Cadastur nos municípios que fazem parte do território, tá? Então, assim, às vezes o que eu percebo também é que falta ideia, sabe? Falta ideia, falta leitura, falta conversa com quem está na ponta e entender a necessidade do território. Então, o pessoal fica só batendo em cima de sinalização, obra e mirante e portal de entrada da cidade. É importante? Claro que sim.
Todas as partes são importantes, mas quem sabe pensar um pouquinho fora da caixa também é importante, né? Não pensar só na infraestrutura, pensar na governança, que vai aí sustentar muitas vezes as ações quando a política partidária mudar, né? Pensar em capacitação, pensar em cadastro, pensar em promoção e comercialização. Porque eu não sei vocês, gente, mas eu cheguei num ponto que eu não aguento mais ouvir falar em folder e vídeo institucional. Não aguento mais ouvir falar nisso, sabe? O institucional, gente, já foi, sabe? Já foi a época do institucional. Institucional não vende. Institucional não tem preço. Institucional não comercializa em feira. O que a gente precisa é dar um passo além disso. Mas eu também entendo, e isso foi uma virada de chave fantástica que a gente teve no último aulão de roteirização que eu fiz pela Acórdão, tá? Que na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, a gente já tinha vencido algumas etapas de contour, de governança, de entender, né, a diferença que é o trabalho do setor público para o setor privado no turismo. E no aulão de roteirização a gente entendeu que ainda não está vencido isso. Porque qual era a função do aulão de roteirização? Pegar o que está pronto no território e dar dicas de como fazer isso comercializar. De como o turista pegar isso na prateleira e ir para o teu território e vivenciar o turismo aí. Gerar renda, né? E o que a gente percebe é que tem muita coisa pronta, muito produto, muito roteiro, mas ele não vende. E aonde está o gargalo disso? Por que não vende, né? Então a gente precisa ainda, sabe, gente, avançar alguns passos e não ficar retrocedendo, porque quem está há muito tempo trabalhando, sabe, a gente às vezes cansa de ficar ouvindo de 4 em 4 anos a mesma coisa. Mas por que isso acontece? Porque o Contur ainda não entendeu o papel dele. Porque daí o gestor que assumiu esse ano, coitado, né? Chegou ali numa secretaria, não sabe muito bem o que está acontecendo e vai começar a querer falar de novo sobre as mesmas coisas que já se falou há 4 anos atrás, há 8 anos atrás, e as pessoas cansam de ficar falando sempre a mesma coisa. Então a gente precisa avançar nesse sentido, tá? A Gisele, sim, projetos bem elaborados. É isso, gente. Tem que fazer projeto bem elaborado. Ah, Luísa, mas eu não sei escrever projeto. Ei, tá? Hoje, tá, gente, com o advento da inteligência artificial, você me dizer que não sabe escrever projeto bem feito, bem escrito, é porque você ainda não sabe utilizar as ferramentas que você tem na mão. É porque você ainda não sabe acessar uma universidade, é porque você ainda não sabe ir atrás de pessoas que sabem escrever projetos. E daí essa é a desculpa que você vai ficar dando para não acessar os recursos? Já deu, né, gente? Vamos virar a chave. Para a elaboração de projetos, existe capacitação? Sim, gente, tem muita capacitação para escrita de projetos. O que a gente precisa entender, tá? E aqui, né, pode ser que tenha gente que não tenha feito uma faculdade, que não tenha feito, sei lá, um curso técnico, mas assim, entenda que o TCC que você fez na faculdade é um projeto. Então, só pega aquela estrutura normal de um projeto de TCC, reduz, tá, gente? Porque não é para escrever um TCC para o deputado ler, porque ele não vai ler. É para você reduzir, mas é a mesma estrutura. Qual é? Objetivo geral, objetivos específicos, público-alvo, quais são os resultados esperados, cronograma, orçamento. Isso são coisas básicas que você precisa ter no teu projeto, tá? Além da escrita, né, se for algo mais voltado à infraestrutura, você tem que ter projeto ali escrito já, projeto arquitetônico, né? Ah, eu quero uma sinalização turística, mas ela vai ser aonde? Ela vai ser numa rodovia? E você já tem essas licenças do DEINFRA, do DENIT, dos órgãos federais, estaduais que, nem sabia que precisa ir atrás, então nem escreva o projeto? Se você ainda não sabe quais são as licenças, a documentação que você precisa, primeiro vá atrás disso, porque senão é tempo e dinheiro jogado fora. Então, por isso que é tão importante gestores, contours, tá? Conversem com
as equipes que estão dentro da prefeitura há anos escrevendo projeto, há anos sabendo como acessar esses recursos. Então tem lá a secretaria muitas vezes de planejamento, que é focada, né, em equipe de engenheiro e arquiteto que sabe como fazer as coisas. Eu, por exemplo, a gente fez, na época que eu estava como gestora pública, recém-chegada na prefeitura, não sabia como funcionava, turismóloga, mas não sabia como funcionava um projeto de infraestrutura turística. Bati na porta do secretário de planejamento, me explica como é que funciona, o que eu preciso te trazer para que você dê continuidade e a gente consiga submeter esse projeto lá para o deputado tal. Entende, gente? Então, assim, é conversa, é articulação. Muito além de escrever um bom projeto, é você saber nas portas que você vai bater, tá? Setur, então as IGRs também podem, gente, tá aqui, ó, tá escrito aqui, tá? Não é a Luísa da cabeça dela que tá tirando a informação, tá na cartilha dizendo que instância de governança, que é uma organização da sociedade civil, reconhecida pela Emitur, pode escrever projeto de valor mínimo de R$200 mil para fazer realização de intercâmbios entre outras regiões turísticas, elaboração de material técnico e pedagógico. Então, esse daqui é um exemplo, tá? Outro exemplo aqui, ó. Programa de regionalização do turismo, planos de turismo. Plano municipal, plano estadual, plano regional de turismo. Quem que pode acessar? Entidades públicas, federais, estaduais, municipais, instituições de ensino superior, consórcio público e organizações da sociedade civil. Uma instância de governança regional, gente, que tenha CNPJ, ela é uma organização da sociedade civil, tá? Só que daí, o que precisa também ter muito claro na cabeça de vocês? Qual é o instrumento de formalização de repasse desse dinheiro? Eu tenho vários tipos de formalização. Nesse exemplo aqui, é termo de execução descentralizada, convênio e termo de fomento e de colaboração. Tá, Luísa, não sei como funciona isso. Vai atrás estudar, meu querido. Vai atrás, assim como eu fui. Tive que estudar muito sobre isso aqui. E ainda lá em 2017, quando eu assumi como gestora municipal, entrou em vigor uma lei, tá? Para os municípios, que era o MROSC, Lei Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que até 2017 para os municípios não existia. Em 2017, bem no meu ano, essa lei foi implementada nos municípios. O que quer dizer essa lei? Não dá mais para repassar dinheiro assim, sabe? Ah, porque esse projeto aqui veio, porque era amigo, porque era cunhado, porque era isso. Não. Eu preciso de um projeto para a gente fazer aqui um chamamento público, para passar por todos esses critérios aqui e a gente garantir que essa verba vai ser bem aplicada, tá? Então, essas questões, né, de burocráticas, o conceito desses termos, como que funciona essa descentralização do dinheiro, precisa ter contrapartida, não precisa, a contrapartida ela é financeira da prefeitura ou não é, a contrapartida de serviços. Então, todos esses detalhes, para quem quer captar recurso, precisa ser estudado e bem entendido, tá, gente? Eu sei que é bastante coisa, tá? Eu sei. Projetos têm que mirar um horizonte de 10 anos, recomendação da OMT, pois objetivos devem ultrapassar o mandato das prefeituras, com certeza, gente. E aí, assim, né, pegando esse exemplo aqui, essa fala do Ricardo, aconteceu comigo, né? Então, assim, 2017, recém-entrada na prefeitura municipal, nós começamos a escrever um projeto para a revitalização de uma praça central. Uma demanda que veio do Contur, tá, gente? Não foi uma demanda da cabeça da Luísa como gestora. O Contur, numa reunião, disse, nós precisamos dar um jeito nessa praça. E ali a gente começou a escrever o projeto e trazer a equipe da engenharia e trazer os arquitetos. Fizemos audiências públicas, trouxemos conselho do idoso, conselho do deficiente, conselho disso, daquilo, para construir coletivamente o projeto. Para entender quais eram as necessidades do munícipe e que automaticamente atingiriam as necessidades do turista, tá? Fizemos tudo isso, escrevemos o projeto, identificamos um deputado,
tudo certo, gente, assim, ó, projeto muito bem feito, muito bem embasado, se eu não me engano era em torno de 1 milhão, tá, o projeto, mas assim, aí o pessoal, meu Deus, mas R$1 milhão numa praça? Gente, quando você trabalha no setor público, o teu dimensionamento de dinheiro, ele muda um pouco, tá? Porque R$1 milhão, às vezes, para quem está no privado, é muito dinheiro. Mas no público não é, tá? Não é, infelizmente. E eu não tô falando de corrupção, eu não tô falando de desvio de dinheiro, eu não tô falando nada disso, eu tô falando de obra, tá? Porque daí não foi assim uma revitalização, foi uma baita de uma reforma, com banheiro acessível, com acessibilidade, né, para todos os tipos de deficiência, enfim, né, foi tudo feito. E aí passou 2017, 2018, projeto, aquela articulação, vai, não vai e tal, e daí entrou a tal da eleição estadual e federal. E o deputado que estava com o nosso projeto embaixo do braço, fazendo todos os encaminhamentos, não foi reeleito. E aí o que aconteceu? O projeto voltou. E a gente teve que ir atrás de outra forma de captação de recursos. Então, percebam que assim, não é garantia, tá? E eu também não quero aqui agora dar um balde de água fria em vocês. Mas é no sentido de que nós precisamos tentar. E não é no primeiro não que a gente vai desistir. Gente, tenha um banco de projetos, tá? Tenha um banco de projetos. Então, assim, deu assim um insight, nossa, vou lá, escrevo, mas quem? O gestor público, o conselheiro do Contur, o empresário, todos vocês, todos nós, quando estamos, né, com a cabeça ali fervendo de ideias, vamos registrar essas ideias. Porque vai aparecer uma oportunidade de escrever esse projeto e vai aparecer a oportunidade de captar esse recurso. Só que é tudo muito rápido. Os prazos são rápidos. Tem gente que tem banco de projetos com mais de 300 iniciativas cadastradas, gente, tá? Na nuvem, no e-mail, enfim. Então, assim, às vezes aquele projeto que você recebeu 2, 3 nãos já, deixa ele guardadinho ali. Uma hora vai aparecer alguma coisa. Mas você vai ter que pegar ele e atualizar. Não adianta mandar lá com estatística de 15 anos atrás o projeto. Você tem que dar uma atualizada nele. Mas a estrutura do projeto já vai estar pronta. Você vai ter que atualizar um orçamento, mas você não vai ter que se debruçar e escrever o projeto de novo, tá? Então, assim, essa qualificação em escrita de projeto é um dos maiores gargalos que a gente tem. E não é só na gestão pública, tá, gente? É em todo lugar. Todo lugar. Nas associações que só dependem do repasse da prefeitura para sobreviver, aí entra um prefeito lá e não quer mais fazer isso, a instituição vai fechar porque não tem mais o repasse. A gente não pode depender só de uma entrada de dinheiro, tá? É como pensar na questão das nossas empresas, né? Se a gente focar somente numa entrada de dinheiro e essa entrada de dinheiro não vier mais, a gente fecha a empresa? Não é bem assim que funciona, né? O que mais que temos de comentário aqui? Por enquanto, mais nada. Muito bom, gente. Olhei aqui agora 8h42, tá? Temos alguns minutinhos ainda para conversar. Aí tem incentivo à inovação e transformação de destinos. Para quem chegou agora, né? Tô aqui na cartilha parlamentar, passando ela com vocês. Outra situação que eu achei bem interessante aqui também, tá? E a gente vem falando disso há algum tempo já. Observatórios de turismo, né? Dados, decisão, tomada de decisão em cima de dados, gente. Nós, como turismo, pecamos muito nisso, muito. A gente não tem número. Como é que a gente vai defender um projeto se a gente não sabe quantos turistas estão na cidade? Como é que a gente vai dizer que a gente quer aumentar um faturamento, que a gente quer fazer as coisas se a gente não tem o T0 ali, tá? Mas aumentar o faturamento em cima do quê? 20% em cima de quanto? Então a gente precisa ter essas informações. E essas informações, elas precisam ser dadas, né? Elas precisam ser compartilhadas, elas precisam ser demonstradas. E às vezes as pessoas têm medo de dar essas informações. Um dos maiores medos que eu percebo, e quando a gente trabalha com turismo, a gente vem muito para micro, pequenos empreendedores.
muitas vezes não são formalizados, né? Aí tem aquele velho comentário, né? Ai, mas se eu te passar essa informação, a prefeitura vai vir me fiscalizar. Ah, mas se eu te passar o número da minha taxa de ocupação, vai bater lá na fiscalização e vai ver que eu não estou emitindo nota fiscal o suficiente. Pois é, gente, só que enquanto a gente não avançar e não mudar um pouco, eu sou empresária, tá, gente? Eu sei o que é a carga tributária desse país, eu sei, tá? Só que quando a gente não tem número para trabalhar, as informações, as decisões, elas ficam muito rasas, né? Então, essa questão dos observatórios de turismo aqui também é fundamental a gente ter mais dados, né? Coletar mais informações, porque quando a gente vai escrever uma justificativa para um projeto, eu preciso dizer assim que aqui, vamos pegar o meu exemplo, né? Na região turística Caminho dos Príncipes, quantos turistas giram por ano aqui? Eu não sei. Não sei. Nós não temos essa informação. Como que eu, como presidente da instância, vou conseguir essa informação? Solicitando aos municípios? O município de São Francisco do Sul tem essa informação de quantos turistas giraram lá na última temporada? Itapoá, Garuva? Não tem. Então, como que a gente vai conseguir subir essas informações se a base, né, que é o município, também não tem essas informações? Programa de qualificação para o turismo. Organização da sociedade civil também, além dos entes públicos, tá, gente? Olha só que bacana isso aqui. Escolas de turismo, implantação, fortalecimento e modernização de escolas de turismo em âmbito municipal, regional e estadual, visando a formação e qualificação de profissionais para o setor. Abrir uma escola de turismo, olha que legal. Fazer articulação aí com o ensino básico, o ensino fundamental das escolas, para que já comece lá na base essa questão da sensibilização para o turismo. Outra situação aqui, programa de turismo responsável, objetos financiáveis, adaptação do turismo às mudanças climáticas. Isso daqui, gente, assim, ó, percebam como está sendo investido nisso, não só pelos entes públicos, mas tem muita ONG que tem dinheiro e está investindo em projetos de mudança climática. Então a gente tem que embarcar nisso aqui, né? Projeto de promoção da inclusão social e acesso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, atividade turística com segurança e autonomia. Também para a organização da sociedade civil. Formalização e fiscalização dos prestadores e agentes turísticos, né? Aqui é muito para aquilo que eu falei, mutirão de cadastramento para formalização dos prestadores no Cadastur, aquisição de equipamentos e tecnologias que dão suporte aos estados, municípios, no apoio à rede hoteleira local, para a implantação e gestão do Sistema Nacional da Ficha de Registro de Hóspedes, gente. Souberam dessa? Que teve toda uma inovação agora nessa ficha de registro de hóspedes, que é da onde se conseguem as informações e os dados para tomar decisões, né? Então tem projeto para isso aqui também. Fomento a eventos turísticos, além dos entes públicos, serviços sociais autônomos e organização da sociedade civil. Para quê? Locação de gerador, banheiro químico, palco, cachê de artista, tem aqui também. Promoção do turismo no mercado nacional, tá? E o mais importante, gente, tá? É ler a página 28, que fala condições para aderir aos programas do MTUR. Então, assim, não adianta ler as primeiras páginas, se empolgar um monte lá, nossa, a gente tem um monte de projeto para escrever e dá-lhe escrever, se você não vai ver aqui se está devidamente credenciado no portal de transferência e parceria, no Transfere.gov, se atende aos requisitos e vedações previstas na portaria tal, se o teu CNPJ está redondinho, se você não está devendo lá um imposto, se as tuas certidões negativas estão em dia, tá? Então, assim, primeiro passo, olha qual é o proponente do projeto. E outra, tá, gente? Tem muitas prefeituras que estão com dívida.
Então o CNPJ da prefeitura também não está redondinho e também vai ter problema para captar recurso. Então não é só as organizações da sociedade civil, as instituições de ensino que precisam olhar para os seus CNPJs. A própria prefeitura precisa estar com tudo em dia para conseguir receber esse tipo de transferência, tá? Gente, indo para os encaminhamentos finais aqui da nossa conversa, como eu falei lá no início, né? Eu preciso terminar aqui porque eu vou dar uma aula ainda agora às 21 horas. Deixa eu ver o que mais tem aqui de pergunta. Preciso elaborar, a casa da Elisa, preciso elaborar um projeto para a rota gastronômica da colônia gastronômica italiana de Quiririm. Não sei como devo fazer. Você pode me fornecer um esqueleto para eu e meus pares preenchermos? Estou presidente do Conselho Municipal de Turismo de Taubaté. Sim, casa da Elisa, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Se você ainda não tem meu WhatsApp, vai ali no Linktree da bio do Instagram, ou me manda ali uma mensagem no Instagram mesmo, que a gente conversa durante a semana, tá? O Ricardo, fazer diagnóstico, inventário da oferta, de hospedagem, das atrações turísticas, programas de capacitação empresarial. Exato, gente. Para você saber o que você quer escrever, você precisa saber quais são as demandas que tem, né? Então, o que a gente vê também, né, é essa falta de criatividade. Ah, não, a gente só vai fazer projeto de sinalização turística. Aí você vai ver, tá 3, 4 projetos de sinalização turística lá, do mesmo município, da mesma rota, porque não passou nas gestões passadas, né? Aí não existe a gestão do conhecimento, o Contour nem tá sabendo que tem 3 projetos de sinalização turística escritos para o mesmo trajeto geográfico, e ainda vão fazer mais um projeto de sinalização, sendo que tem outras coisas que poderiam ser avaliadas e escritos projetos. Então, para finalizar a nossa conversa, tá, gente? Pedidos para vocês. Quem ainda não acessou a cartilha parlamentar e tem interesse, me manda, tá? Cartilha ali no direct, entra em contato comigo pelo WhatsApp. Segunda questão, entra para o grupo exclusivo que a gente tem do WhatsApp. O link você tem lá na bio também do Instagram, porque durante as próximas semanas eu vou falar mais sobre essa questão dos projetos, tá? Aí o pessoal aqui, então, casa da Elisa, né? Entra lá no grupo que eu vou disponibilizar para vocês falar mais sobre a escrita de projetos, tá? E leiam, escrevam, grifem, tirem as dúvidas, mas escrevam projetos. E levem isso para os conselhos municipais de turismo de vocês, tá? Peguem a cartilha, sentem na reunião, a próxima reunião que vocês terão tem que estar na pauta da reunião esta cartilha. E tem muito gestor público de turismo que ainda não teve acesso a essa cartilha. E, gente, isso daqui é livro de cabeceira para gestor público, tá? Então, assim, vamos avançar, vamos virar essa etapa, vamos avançar nessas questões, porque, volto a dizer, não é só por dinheiro público que tem na mesa. Nós temos vários outros tipos de editais, de fundações, de bancos, inclusive de financiamentos internacionais. E a gente tem eu tô dentro de um projeto agora que é da Grande Reserva Mata Atlântica, que conseguiu captar dinheiro de um fundo alemão para fazer trabalho de turismo responsável, turismo de base comunitária, produção de natureza. Então, assim, a prestação de contas, gente, burocracia, é dinheiro estrangeiro, né? Que a gente está lidando, mas dá para fazer. Então, só tem que ter mais controle das coisas de organização. Beleza, gente? Ouro na sua live, obrigada. O Contour tem que funcionar e gerar ideias e daí montar projetos. Exatamente, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até agora, tá? A gente conversa e mantém a conversa sempre depois das lives. Fica gravada essa daqui como todas as outras, tá? Vocês estão percebendo que às vezes eu faço live na segunda, às vezes eu faço live na quinta, mas não tenho deixado de falar com vocês toda semana, tá? Depende aí da minha agenda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que essas dicas básicas ou rápidas tenham despertado aí alguns insights também e ativado a criatividade de vocês. E a gente continua conversando
por outros canais também, tá bom, gente? Um beijo, até mais, tchau, tchau!